Falamos agora de língua portuguesa, vamos falar de sinais de pontuação. Como nunca errar no seu concurso. Preste bem atenção que as dicas que vai ser dadas aqui para que você não erre. Erros nos sinais de pontuação são muito comuns em candidatos a concurso público seletivo, mesmo aqueles considerados habilidosos escritores. Curiosamente, é um assunto que grande parte dos concurseiros e principalmente fazedores de concurso, gente, ignora, simplesmente não estuda. Por achar que é algo simples, que as questões podem ser respondidas com interpretação e outra mágica, né? Mas não é bem assim. Conhecer os sinais e a função de cada um deles é essencial para não errar no seu concurso público. E aqui nós vamos mostrar isso aí um por um. Agora, lembre-se, tente, quando você pegar um texto, tente justificar aquela vírgula, porque ela está ali, né? A gente vai dar algumas dicas cruciais aqui, vocês podem consultar os materiais que vão ajudar. Além de falar das funções de cada sinal, veremos exemplos práticos do emprego deles. Essa é uma forma muito eficiente de assimilar o quê, gente? Esse conteúdo e não errar na prova do seu concurso. Mas fazendo a pergunta, para que servem os sinais de pontuação? A língua falada é muito rica de quê? Expressões. Por esse motivo, é preciso aprimorar as frases da língua escrita, de modo a facilitar, tá ok, gente? A compreensão da informação. Os sinais de pontuação não possuem riqueza das palavras ditas oralmente, mas eles estruturam os textos e estabelecem as pautas comuns na fala, além das entonações. Vejamos alguns exemplos, sem sinal de pontuação, e depois vamos ver. Maria comeu 2 lanches. Antônio pode fazer um favor para mim. João Pedro e Gustavo são amigos de infância. Não aceito. Na primeira frase, poderíamos colocar um ponto de interrogação, um ponto de exclamação e também um ponto final, dependendo de como desejamos nos expressar. É uma pergunta sobre quantos lanches Maria comeu, uma surpresa por ela ter comido 2 lanches ou apenas uma comunicação da quantidade? Até as reticências servem aqui. Maria comeu 2 lanches. Na segunda oração, temos também 3 opções. Uma pergunta direta para Antônio, questionando se ele pode fazer o favor, com ponto de interrogação no final da pergunta, e vírgula após o nome, no caso vocativo. Uma comunicação informando da disponibilidade de Antônio a outra pessoa, ou até mesmo uma exclamação, caso não seja comum a Antônio fazer favores. No terceiro enunciado, você consegue entender quantos homens são amigos de infância? Pode ser 2, João Pedro e Gustavo, ou 3, João Pedro e Gustavo. Aqui temos também 3 possibilidades. Uma pergunta se eles são amigos de infância, uma exclamação pela surpresa do tempo de amizade, ou apenas uma informação, um ponto final. Na última frase, pode ser uma negação, como está, apenas acrescida do ponto final, ou uma exclamação, ou então a resposta de pergunta. Não, aceito. Conseguiu perceber a importância dos sinais de pontuação? É incrível, não é mesmo? São muitas possibilidades trazidas por eles. Agora vamos conhecê-los um a um. Lembrando que é fundamental, quando você pegar um texto e ver uma vírgula, um ponto e vírgula, um ponto, tem que justificar por que você acha que aquele ponto, aquele sinal de pontuação está ali, e vai justificando. Quando você pegar uma questão na prova do concurso, gente, você dificilmente vai estar errando. Né? Vamos lá, para que serve a vírgula? A vírgula é uma indicativa de pausa pequena na frase escrita, deixando o interlocutor à espera de continuação. Ela é utilizada em diferentes situações que serão exemplificadas abaixo. Por exemplo, em datas onde o nome da cidade aparece, Rio de Janeiro, 18 de janeiro de 2018, em respostas afirmativas ou negativas, no início da frase, sim, por favor, em correspondências sociais ou comerciais, após a saudação, atenciosamente, Paulo. Ela também é usada para separar termos com a mesma função sintática. Por exemplo, Emanuel levou 2 calças, 3 camisas, um boné e um par de meias. Observação, entre o penúltimo e o último termo, a conjunção "e" deve substituir quem? A quem? A vírgula, né? Substituir o quê? A vírgula. Também utiliza-se vírgula para destacar elementos intercalados como conjunções, trabalhamos por 1 ano, portanto, temos direito a férias por 30 dias. Adjunta adverbiais, Jerônimo, com certeza passará por esta rua. Como vocativo, Tereza, abre essa porta. E o aposto, Lucas, o atacante do time, está suspenso.
E expressões explicativas. Gabriel e Mariana, isto é, um casal de namorados, foram vistos juntos. Há também outras utilizações, gente. Para quê? Né? Para separar termos destacados da posição normal da frase, a bolsa térmica que estava aqui, você viu, em separação de elementos paralelos em um provérbio, filho de peixe, peixinho é, para destacar pleonasmo antecipado ao verbo, minhas amigas, as receberei amanhã para um café. Na indicação da elipse de um termo, Marielle foi de carro, eu de metrô. Para isolar elementos repetitivos, no dia do meu casamento, eu estava muito, muito, muito feliz. Na separação de orações intercaladas, por exemplo, o essencial, insistia ele, era invisível aos olhos. Na separação de orações coordenadas assindéticas, o carro buzinou e foi andando, não desacelerou, não parou na faixa de segurança. Vamos lá, continuando aí. Nas orações coordenadas adversativas, conclusivas, explicativas e algumas orações alternativas, estude bastante, pois a caneta é mais leve do que a pá. Na separação de orações subordinadas, substantivos e adverbiais, quando estiverem antes da oração principal, por exemplo, quem fez isto? Eu gostaria de saber. E para isolar orações subordinadas adjetivas e explicativas. Natália, que é uma amiga fiel, me ajudou em momentos de necessidade. Então, você ficou com alguma dúvida, né? Depois aí nas aulas, ou vocês podem botar um comentário no grupo do WhatsApp, né, na própria plataforma, não tira dúvidas, né? Vocês podem fazer isso aí. Vamos ver agora qual é a finalidade do ponto e vírgula, ou a sua função. Ao contrário da vírgula, a pausa é maior quando se utiliza ponto e vírgula em uma oração. Contudo, é menor que um ponto. Ele indica, na melodia da frase, um tom ligeiramente descendente, assinalando que a frase ainda não acabou. É utilizado quando, gente? Vamos ver aqui, né? Se deseja separar orações coordenadas onde não há uma conjunção, mas há uma relação entre si, o dia está lindo. Vamos fazer um piquenique? Se quer separar orações coordenadas, quando pelo menos uma delas já utiliza elementos separados por vírgula, o que aconteceu foi isto: 12 pessoas foram a favor do plano, 3 contra. É preciso separar itens em enumeração, vamos comprar brinquedos, roupas, calçados. Se pretender alongar a pausa em conjunções adversativas, gostaria de ir ao cinema, contudo, não tenho dinheiro. Houver separação de orações coordenadas adversativas e a conjunção aparecer no meio da oração. Pretendia fazer compras hoje. Choveu, entretanto, e atrapalhou meu plano. Veja que são dicas cruciais aí. Já a função dos dois pontos, a utilização dos dois pontos acontece para causar uma sensível suspensão na comunicação em frase à espera de conclusão. Quando é que devemos utilizá-los? Para anunciar falas de personagens. Ao entrar no quarto dele, perguntei: você gostaria de jantar logo? Quando mencionar uma citação, como na música de Legião Urbana, até bem pouco tempo atrás poderíamos mudar o mundo. Quem roubou nossa coragem? Para anunciar uma enumeração, tenho várias frutas aqui, 2 maçãs, 3 bananas, 5 pêssegos e 1 melão. Antes de orações apositivas, só aceito com a condição: serás leal a mim. Na indicação de esclarecimentos, resultados ou resumos, resultado do dia, um braço quebrado, e na invocação de quê, gente? De correspondências. Caro colega de trabalho, pedimos a gentileza de, né? Veja que dicas bem cruciais aí para que vocês não tenham problemas na hora de responder a questão lá do concurso e acertar, fechar a prova, ou seja, a questão, acertar a questão. E o ponto final, gente, para que serve, né? Então, o ponto final é a pausa máxima da voz com melodia descendente. Seu emprego acontece no fechamento de períodos declarativos ou imperiosos. Falei com Joaquim na manhã de hoje. E outro exemplo: não aceito que faças isto em minha casa. E nas abreviações, como Nossa Senhora Aparecida, e mais uma aqui, por exemplo, doutor ou doutora. Já o ponto de interrogação é utilizado no final de interrogações diretas, que aparece o ponto de interrogação lá, mesmo que a pergunta não exija resposta. Ao contrário dos outros pontos, nesse caso a melodia é ascendente. Veja quando ele deve ser empregado. Você fez isso novamente? Posso servir o almoço? Estive em sua casa ontem à noite e não encontrei seu irmão. Você sabe se ele estava no colégio?
Por que Vilmar ainda não se casou? Qual é o motivo de tanto agito? É importante informar que o ponto de interrogação não é utilizado quando a pergunta é indireta. Por exemplo, perguntei ao meu marido onde erramos na educação do nosso filho. Caso seja utilizado no final de uma pergunta intercalada, o ponto de interrogação precisa estar entre parênteses. Por exemplo, veja, o trabalho engrandece o homem. Quem contesta a afirmação? É algo que meu pai sempre diz. Também é essencial mencionarmos que o ponto de interrogação pode ser combinado com ponto de exclamação. Por exemplo, Tiago, com certeza, né? E ajudar vocês sem nenhum problema. E o último aqui, dessa parte do vídeo ensinar a pontuação, ponto de exclamação. Com utilização nas interjeições, exclamações e frases imperiosas, o ponto de exclamação pode exprimir uma série de emoções, como surpresa, espanto, ordem, súplica, susto, indignação, tá? E outros também. Seu tom também é descendente. Confira exemplos a seguir. O dia está lindo para um passeio. Não sabia que você viria hoje. Cristo, tenha piedade de nós. Você quase me mata do coração. O preço da gasolina aumentou novamente. Que absurdo. Começa a estudar. Veja aí alguns exemplos. No caso do vocativo enfático, o ponto de exclamação substitui quem? A vírgula. Veja, Vinícius. Veja, Vinícius. Já te chamei 2 vezes e você não me ouve. Então, gente, aqui são dicas para que vocês que vão fazer concurso, né? E aí a continuação do vídeo com a parte de pontuação 2, a entender o básico e tente justificar por que aquela vírgula está ali, por que aquele sinal de pontuação está e qual é a razão, né? Qual é a função e a finalidade dele. E aí vocês vão acertar várias questões diretas em prova de concurso. De vez em quando eu adoro cair, tá? Um abraço para vocês, até os próximos vídeos aí, falando de língua portuguesa para concursos.